Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Joaquim Scavone mais uma aula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso jogo, né? No nosso Flappy Bird, tá? No jogo, na parte anterior do jogo, nós já criamos os elementos pássaro, as barreiras, o par de barreiras, né? E o placar, tá? Então nós já criamos essa parte aí. Agora a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar criar um gestor das barreiras, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um elemento que vai criar todas as barreiras para mim, tá bom? Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar usar um pouco de matemática agora, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês terem bastante atenção, mas não é nada de outro mundo, nada de fórmula de Bhaskara, não. É continha de mais e de dividir, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, ó, eu tenho aqui a aula, o código que a gente criou até agora, tá? E agora a gente vai começar a dar uma vida para esse código, tá? Então eu vou criar aqui, ó, um gestor barreiras. Eu criei par barreiras aqui, pássaro. Só para ficar divididinho aqui, eu vou criar um comentário aqui, ó. Tudo que tiver a ver com barreiras, eu vou colocar debaixo de barreiras. Então, antes de pássaro aqui, eu vou criar o gestor barreiras. Então, eu vou criar aqui, ó, function gestor barreiras, também vai ser um objeto, tá? O que eu vou precisar no gestor barreiras? Eu vou precisar da altura do game, tá? Altura game, largura game, tá? Para que eu vou precisar disso? O altura game, para eu saber a altura das barreiras, ele vai criar as barreiras para mim. Aqui eu estou criando a barreira na mão, tá? Ele não vai fazer assim, ele vai criar as barreiras automaticamente, tá? Então ele vai calcular quantas barreiras eu preciso ter e depois ele vai criá-las para mim. Então eu vou ter aqui a abertura, barreira, tá? E nós vamos ter que é a abertura, a distância entre uma barreira e outra, essa abertura barreira, tá? Nós vamos ter também além disso, nós vamos ter o espaço barreira, né? A distância entre as barreiras. Então, vou colocar a distância barreira, tá? O que é a distância barreira? É a distância entre essa barreira e essa aqui. Todas as barreiras, elas vão ter a mesma distância e a mesma abertura. O que vai mudar é o lugar da abertura, tá bom? No nosso jogo. Professor, eu quero mudar essa regra aí. Aí você vai ter que pensar, quebrar a cabeça e fazer a programação, tá bom? Para mudar isso aí. Então, nós temos a abertura, a distância da barreira. Nós vamos ter um deslocamento, tá? Que é a velocidade que a barreira vai se deslocar de cá para cá, tá? Também vai ser um valor único. E nós vamos ter um notificar, tá? Notificar aqui, que vai ser uma função onde eu vou notificar o meu jogo. Eu vou até tirar esse notificar, quando a gente for criar essa função, a gente coloca ele aqui, tá bom? Então, nós colocamos aqui. Então, esses são os parâmetros que a gente vai ter, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular o tamanho, o número de barreiras que a gente tem, tá? Como que a gente sabe isso? Eu vou mostrar para vocês o jogo funcionando sem erros, tá? Sem erros não, sem eu poder errar. Porque aí, se eu puder errar, eu não consigo... Ó, eu tirei aqui a função que faz eu errar, ó. Tirei a função, então por mais que eu bata aqui, eu vou passar direto, ó. Tá? Então notem que, deixa eu ampliar aqui o jogo, notem que eu não preciso ter barreiras infinitas. Quando essa barreira some aqui, eu posso adicionar ela de novo para ela aparecer aqui, eu só tenho que mudar essa posição, e é isso que eu faço. Então nesse jogo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 barreiras, tá? Porque para dar certinho, ó, quando uma some, a outra aparece. O meu campo visual, na maioria das vezes, ele vai ter 4 barreiras, tá bom? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero que vocês criem, tá? Quero que vocês criem isso automaticamente. Como que a gente vai fazer isso? Ó, vocês vão vir aqui, tá? Eu vou só pausar o jogo aqui, porque vai comendo memória, né? Acaba rodando, comendo memória. Pronto. Deixa ele morrer aqui, morreu, pronto. Aí o que acontece, ó? Então eu quero criar isso automaticamente. Como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um cálculo matemático e ver quantas barreiras eu preciso, tá?
Então, como que eu faço isso? Eu pego a largura do game e divido pela distância das barreiras, tá? Então, se eu vir aqui, ó, e pegar aqui, ó, e falar assim, ó, eu vou dar um console.log e dizer assim, ó, largura game dividido pela abertura, não, pela distância das barreiras, tá? A distância entre uma barreira ponto outra, tá? Para outra. Eu vou vir aqui e instanciar o objeto gestor barreiras aqui, ó. Então eu vou digitar aqui, ó, const, aí eu vou colocar aqui, ó, barreiras, no plural, ó, barreiras, recebe new gestor barreiras. Aí aqui eu vou passar, o primeiro parâmetro é a altura, aqui a altura do jogo, a altura game, a altura. Onde que eu estou recebendo a altura game? Aqui, ó, altura, nessa variável altura, vírgula. Depois eu vou passar a abertura, a largura do game. Largura tá aqui, ó, largura nessa variável, então eu passo ela aqui, ó, largura, tá? Depois eu vou passar a abertura das barreiras. A abertura que eu estou usando de padrão é 200, ó. 200, tá? E depois eu vou passar aqui a distância entre uma barreira e outra, 400. Eu vou usar esse padrão aqui, 400, tá? E o deslocamento é 4, tá? Eu estou usando valores aleatórios, depois eu explico esses valores, tá? Notem que, ao passar isso aqui, eu vou apertar F12 aqui, e vocês vão ver aqui, ó, ele deu 2,94 barreiras, ou seja, eu preciso de, no mínimo, 3 barreiras para que o meu jogo funcione, porque 2,94 é quase 3, tá? Só que notem que, voltando aqui barreira, tá? Voltando aqui nessa barreira, na explicação do jogo aqui, ó, voltando aqui. Notem que é o mesmo tamanho, tá? Com 3 barreiras eu ocupo o jogo todo, só que quando essa tá sumindo, essa já tá aparecendo. Então eu sempre vou precisar de uma barreira a mais, tá? Então por isso que eu sempre vou precisar de uma barreira a mais. Então eu calculo essa distância e também considero uma barreira a mais. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Vocês podem vir aqui, tá? E usar uma função. Notem que deu 2,94. Então eu vou arredondar esse número, tá? Como que eu arredondo esse número? Eu digito assim, ó, math.round Math é a biblioteca de cálculos matemáticos, tá? Do JavaScript. E aí eu já arredondei. Se eu der um F5 aqui, ó, e voltar aqui a abrir o console de novo, para abrir esse console eu aperto F12, tá, gente? Ele já me retornou o valor arredondado aqui, ó, 3, tá? E aí eu vou pegar esse valor aqui e somar mais um. Sempre eu vou colocar mais um, tá? Porque eu tendo uma barreira a mais, eu nunca vou ter problema com as barreiras. Agora, tendo uma a menos, eu posso ter um problema de visual no meu jogo, tá? Professor, e se eu quiser colocar 2 barreiras a mais? Não tem problema. 3 a mais? Não tem problema. O importante é não ter barreiras a menos, tá? Então, ó, beleza, tendo isso aqui. Agora eu vou vir aqui e vou criar uma constante, tá? Eu vou criar uma constante chamada n barreiras, que vai ser o número de barreiras, tá? Vou botar aqui n barreiras com B maiúsculo, para vocês saberem. E aí eu boto esse valor aqui. Em vez de eu imprimir, eu vou armazenar esse valor aqui, tá? Então vai ser o round das barreiras mais 1, tá? Feito isso, agora eu vou pegar essa variável que cria a barreira aqui, ó. Vou tirar elas daqui, vai até sumir as barreiras lá, tá? Ó. Vou tirar elas dali, vou vir aqui, tá? Vou colocar só um aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Aí aqui, ó, feito isso, eu vou criar minhas barreiras, tá? Então eu vou criar aqui, ó, vou criar uma variável, ó, this ponto, ou seja, dentro do objeto gestor barreiras, eu vou colocar as barreiras, tá? E as barreiras, elas vão receber um vetor, tá? Vocês lembram de vetor? Então, um vetor que vai ter todas as barreiras dentro dele, beleza? Feitas as barreiras, agora eu vou pegar o número de barreiras e criar elas. Como que eu faço isso? Eu uso um for, ó, for, tá? Aí x eu posso usar um while também, fazer um -1, mas o for ele já é próprio para isso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, contador recebe 0, ou seja, o número de barreira vai começar em 0, tá? E ele vai ser menor do que a quantidade de n barreiras, tá? Ou seja,
No nosso caso, nós já vimos lá que o número de barreiras deu 4, né? Que foi 3 do match round mais 1, 4. Então, o meu contador vai de 0 a 3, tá? Por quê? Porque 0 conta como uma casa. Então, vai adicionar uma barreira, outra, beleza? Então, aqui eu já adicionei as minhas... Já vou adicionar minhas barreiras aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou vir aqui agora e botar o count mais, tá? Ou seja, o meu for tá montado, tá bom? Meu for tá montado. Agora eu vou vir aqui e vou só para você... Agora eu vou montar o cálculo matemático, né? Que vai criar esse for, tá bom? Que vai colocar minhas barreiras no lugar delas. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque essa aula já está muito comprida. Então, para ficar em 2 partes e não ficar aquela coisa puxada para vocês. Então, já está pronta a minha estrutura aqui, já fiquei explicado o que a gente vai fazer. E na próxima aula a gente faz esse gestor, esse contador das barreiras. Então, um forte abraço e até a próxima aula.